pessoal. Vamos lá, estamos aqui. Primeiramente, quero agradecer o seu prestígio conectado nessa live comigo, o professor Marcelo Sansini. Quero iniciar essa nossa palestra fazendo um convite especial para você, para que você possa entrar, isso mesmo, dentro da minha casa, que hoje também consiste no meu grande escritório de trabalho. Tá? Então, meu convite inicial. O grande intuito dessa palestra, desse nosso bate-papo, afinal, nós podemos falar sobre trabalho, cenário atual e também pessoas, né? Pessoas que estão diante desse contexto, a realidade que estamos vivendo diante dos ambientes corporativos. Eu quero começar trazendo para vocês uma visão inicial, claro, trazendo aqui, eu sou o professor Marcelo Sansini, sou mestre em administração, especialista em gestão de projetos, processos e negócios de uma forma geral. Tenho 18 anos de experiência no mercado e eu quero compartilhar um pouquinho da minha trajetória profissional para que a gente possa destrinchar esse tema. Bom, quero dizer que nessa minha experiência de 18 anos, né, eu comecei a trabalhar bem novinho, quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, e um dos primeiros desafios que eu tive foi como contínuo dentro de uma empresa. Um profissional contínuo, entregava correspondência, conversava ali com as pessoas, né? Tinha todo aquele carinho de uma comunidade empresarial. Mas eu tinha comigo, desde aquele momento, que uma das maneiras que eu tinha de me destacar diante do mercado era buscando um entendimento esse capital, conhecimento técnico. Um capital intelectual do tipo técnico, ou seja, eu conhecendo ferramentas, abordagens, métodos, eu conseguiria ganhar destaque diante da minha carreira profissional. Foi assim que nessa mesma empresa, trabalhando desde novinho, eu resolvi entrar num colegial técnico, me lembro, colegial técnico de processamento de dados, e passou algum tempo, 3, 4, 5 meses, eu já ganhei uma promoção. Ou seja, sempre buscando o alvo, tendo um alvo muito específico do conhecimento técnico. Como era bem novinho naquele período, fui evoluindo a minha carreira e tudo mais. Basicamente, quando eu estava ali próximo dos meus 21 anos, eu já tive a minha primeira oportunidade de trabalhar com gestão. Nesse momento, não estava mais naquela primeira empresa, né, aquele primeiro trabalho, eu já estava trabalhando diante de uma multinacional americana e ganhei uma oportunidade para conduzir, fazer a gestão de algumas pessoas diante de um projeto. Era basicamente, naquele momento, 2, 3 pessoas, né? E depois eu fui evoluindo ali, mas naquele grupo pequeno de pessoas. Ocorre que, naquele cenário de grupo pequeno de pessoas, eu tinha comigo que eu tinha que continuar naquela abordagem essa técnica. A minha liderança necessitava ser técnica. Imagine o cenário no qual um jovem rapaz, 21 anos, já algum tempinho ali no mercado de trabalho, porque começou cedo, mas aquele rostinho ainda lisinho, fazendo a gestão de pessoas. Pessoas com 5 anos mais velhas, pessoas com 10 anos mais velhas, 20 anos mais velhas. Ou seja, eu precisava demonstrar uma liderança que fosse consistente, uma liderança que fosse técnica, que eu dominava aquele conceito ali abordado. Bom, ali eu estava nos meus 21, depois nos 25 a minha equipe foi crescendo, 10, 15 pessoas, e eu ainda continuava com aquela mentalidade, conhecimento técnico. Talvez é o pensamento de muito jovem. Vamos fazer bastante curso, vamos conhecer software, vamos conhecer elementos que permitam aumentar a nossa produtividade, a nossa eficiência, a nossa eficácia. Porém, passando essa juventude, 23, 21, 23, quando eu estava próximo dos 25 anos, eu tive a oportunidade de mudar de empresa. E eu fui trabalhar numa multinacional de origem brasileira, no mundo de tecnologia da informação, software em si. E diante desse contexto, a minha equipe cresceu de uma forma significativa. Não eram mais 15, agora já eram 20, 30 pessoas e depois uma escalabilidade natural ali esperada. Bom, o que aconteceu? Eu comecei a descobrir, a partir daquele momento,
que eu já não era mais, talvez, aquele garoto novo estreando dentro da gestão. Eu já era um profissional na qual as pessoas não esperavam apenas que eu tivesse um domínio técnico, um conhecimento do negócio, ou apenas a capacidade de direcionar o trabalho. As pessoas estavam buscando muito mais. As pessoas estavam buscando e esperavam que eu, Marcelo Sansini, tivesse uma liderança participativa, uma liderança na qual nós podemos dizer o seguinte, de aproximação, de acolhida, de estar em conjunto. E diante desse momento, eu comecei a observar o seguinte, não bastava apenas dominar aquele conhecimento técnico, era necessário também trabalhar algumas habilidades interpessoais. Haja vista, né? A primeira, talvez, de aproximação, criar uma empatia, a comunicação, talvez ser um pouco mais zeloso diante daquele bom dia, daquele boa tarde, daquele até logo, até daqui a pouco. Há tempos atrás, uma experiência que eu tive com um profissional bem conhecido no mundo de publicidade e propaganda, chamado Orlando Marx, lá no meu primeiro emprego, ele era o presidente da organização, e ele tinha uma característica marcante. Característica essa marcante, na qual ele te dava um bom dia, mas o bom dia dele não era só um bom dia por acaso, aquele bom dia de elevador, bom dia, não, era um bom dia reluzente, aquele bom dia com aquele sorriso que transmitia para você muito mais. E eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a pegar esse tipo de comunicação e trazer para o meu dia a dia, diante da minha equipe, ou seja, acolhendo a minha equipe. Também comecei a observar outras questões, estar mais próximo diante das dificuldades, seja elas as dificuldades numa vida pessoal, ou seja ela nas dificuldades dentro da companhia. Às vezes, era necessário apenas isso, ofertar aqui escuta ativa. Simplesmente ficar à disposição das pessoas para ouvir o que elas tinham para conversar comigo. E diante desse interim, né, diante de ficar à disposição das pessoas de ouvir, eu comecei a colocar algumas práticas ali para ganhar essa afinidade. Práticas de simplesmente chamar para tomar um cafezinho, aquele cafezinho, 5 minutinhos, vamos ali na copa, vamos ali no saguão, vamos lá na recepção, vamos ali do lado de fora do prédio, vamos conversar, vamos interagir um pouco. Ou então, até mesmo, muito saudável, né? Não podemos dizer que isso não seja algo atraente, gostoso e que nos dá uma grande satisfação. Aquele happy hour, né? Quinta-feira à noite, às vezes uma sexta-feira, mas tudo aquilo com o intuito de mostrar para as pessoas que o objetivo ali não seria apenas com que ela entregasse um valor agregado do tipo técnico. Olha, se o desafio é entregar isso, entrega. A ideia era o seguinte, a constituição do relacionamento interpessoal é para dizer o seguinte, nós somos muito mais do que esse pequeno grupo de trabalho. Nós somos uma equipe, nós somos um time repleto na qual cada um de nós nos conhecemos. Bom, chegou nesse instante, pessoal, eu comecei a observar e comecei a tirar alguma conclusão, né? Conclusão dizendo o seguinte, olha, o sucesso, e como professor, eu digo isso muito para os meus alunos, o sucesso de um profissional de gestão está justamente na conciliação das habilidades técnicas, bom, estou falando aqui de softwares, eu estou falando de ferramentas, eu estou falando de conhecimento sobre frameworks, mas eu também estou falando da aproximação, da gente ser muito mais gente, a gente estar em contato com as pessoas e criar um relacionamento de proximidade. Então, eu sempre vendo isso para os meus alunos, digo a importância. E digo isso porque eu tive essa oportunidade de experienciar na minha vida este cenário. Dado isso, pessoal, eu quero agora trazer uma conotação diante das nossas discussões, né? Quero trazer uma pequena conotação, mas espera aí. Quando nós falamos dessas habilidades interpessoais, será que nós estamos falando de uma obrigatoriedade de estar presente fisicamente? E aí, trago agora para vocês o nosso work in progress, né? O nosso momento atual, o cenário no qual nós vivenciamos.
Cenário esse no qual nós estamos diante de uma pandemia, que não se tem data de término, e na qual nós não temos mais não temos mais condições de criar esse relacionamento com as pessoas, de tal fora da proximidade. Vamos avaliar algumas coisas que mudaram diante do contexto do trabalho, do contexto das pessoas. Primeira coisa, vamos trazer aqui no nosso cenário Brasil, né? Brasil, vamos pensar ali em março, de março para cá. Agora, a gente começou a viver uma realidade no qual talvez era o que as pessoas realmente queriam há muito tempo atrás. Bom, agora elas não fazem mais 1 ou 2 dias de home office. Elas agora estão podendo fazer a semana toda. Elas agora podem trabalhar de qualquer ambiente. Pode trabalhar da sua respectiva casa, pode trabalhar na sua sacada, na churrasqueira, no quarto, no escritório. Talvez pode até para o interior fazer um trabalho ali para ficar mais próximo ali da natureza. Um momento importante também. Então, essas pessoas, elas agora têm outros convívios. Quero trazer uma particularidade também, que no começo da pandemia, né, no começo desse isolamento, todas as pessoas, diante das reuniões, dos eventos, o que acontecia com essas pessoas? Essas pessoas acordavam cedo, se arrumavam, penteavam o seu cabelo, as mulheres, maquiagem, né, ficavam lindas, e aí iria para a reunião, né? Estavam indo para as reuniões. Bom, agora nós já estamos num contexto que isso também já não está acontecendo, né? Isso agora já estamos num ambiente um quanto monótono, no qual as pessoas já virou uma rotina. Então, o comportamento das pessoas agora começou a mudar. Bom, dado essa questão, a gente vai agora começar a trabalhar o contexto do trabalho. Porque tudo isso que a priori parecia para nós ser um benefício, talvez tinha-se uma cara de liberdade, e era o que talvez a gente imaginava um dia ter lá na frente, talvez uma vida muito mais adequada, uma vida muito mais, digamos, robusta, talvez financeiramente, talvez uma questão estruturalmente, mas isso se antecipou, e nós estamos vivendo isso. Só que nós estamos vivendo este dilema diante de um contexto esse no qual as pessoas vivem um cenário que não é tão bonitinho, tão gostoso como esse que nós imaginávamos. Vamos trazer alguns pontos aqui. Vamos trazer alguns pontos. Vou compartilhar uma imagem com vocês nesse momento, uma imagem do que é um dia a dia de trabalho dessas pessoas em casa, né? A gente pode pensar que o trabalho seria, vou compartilhar aqui, seria algo parecido com isso aqui. Vamos lá? Olha lá, estou em casa. Opa, vamos lá. Aqui, quero começar com isso. Deixa eu ligar aqui. Olha lá. Poderia ser assim, né? Estou ali estático, mas na verdade, onde que eu estou? Estou ali na rede, aproveitando, né? Tomando até um guaranazinho ali, né? Mas, na verdade, o cenário que nós vivenciamos é basicamente esse, né? Cenário, uma reunião, no meio de uma reunião, entra um belo japinha para dar um beijo na mãe, interrompendo a reunião. Cenário no qual um gato participa da reunião comigo, com o meu colega de trabalho, e cenário no qual também acontece de uma reunião ser interrompida por uma linda garota aprontando no fundo da sala e a mãe tendo que chamar a atenção. Voltando aqui para nosso diálogo tete-a-tete, tudo isso começou a se gerar um pouco diferente. Porque se a gente observar bem, aquilo que era sonho, hoje se transformou diante das pessoas, principalmente no ambiente de mais trabalho. Ou seja, a gente agora começa a trabalhar muito mais diante desse novo contexto corporativo. Trabalha mais por quê? Porque aumentou a pressão das empresas. As empresas estão totalmente ameaçadas. Por quê? Seus faturamentos diminuíram, é uma pressão maior sobre os colaboradores. Vamos inventar, vamos criar, vamos inovar. Nós precisamos sobreviver diante desse contexto, mas também o trabalho, até mesmo dentro de casa, por a gente não poder sair, por a gente não poder ter flexibilidades que talvez flexibilidades e benefícios que talvez a gente nunca pensou que isso fosse um benefício.
poxa, vou trabalhar aqui no escritório, o tempo todo no trabalho, chega meio-dia, 1 hora da tarde, vou lá no restaurante almoçar. Eu não tenho mais essa facilidade. Talvez você vai falar, poxa, Marcelo, mas eu vou lá no Rappi e faço meu pedido no iFood, né? Bom, você pode até fazer isso no iFood, mas chega na sua casa, você tem que pegar aquele prato, pegar um prato, uma louça dentro de casa, e depois vai te gerar um outro trabalho, que é a higienização, lavar, e até mesmo, se você mora em casa, se você mora em condomínio, até mesmo o ato de você ir no portão já te obriga a algumas atividades que até mesmo você não tem. Mas também quero chamar a atenção que todo esse ambiente fez o que com as pessoas? Causou o que com as pessoas? Começou a gerar, diante de algumas pessoas, é claro, não da completude, mas gerou uma certa ameaça, medo de perder o trabalho, começou-se a gerar alguns receios de problemas de família, problemas de depressão em si, não, depressão, receio, e aí eu tenho que trazer o seguinte, como que fica, né? Como que eu, gestor, devo atuar diante desse contexto? Poxa, aquilo que parecia que era bom, que seria ilustrativo, que seria legal, que seria interessante, agora me parece que gerou-se um problema que eu, gestor, tenho que administrar. Vamos lá. Eu, gestor, tenho que entender que todo esse cenário consiste numa grande oportunidade. Se a gente pensar bem, quando eu estava explicando sobre a minha carreira profissional, quando eu falei que habilidades interpessoais passou a ser um grande diferenciador para que eu pudesse alcançar benefícios extraordinários, eu agora tenho que pensar o seguinte, eu preciso continuar com aquilo. Só que aquele relacionamento, melhoria na comunicação, empatia com as pessoas e também a inteligência emocional, agora eu tenho muito mais oportunidades de aplicá-la diante dos meus colegas de trabalho, dos meus subordinados e, por que não, até mesmo dos meus superiores. Veja só, do que eu estou falando? Eu estou falando que, a partir desse momento, nós ganhamos uma oportunidade de entrar na vida das pessoas. Porque eu vou fazer uma reunião com meus colegas de trabalho, eu entro dentro da casa deles. Eu agora tenho visibilidade, por exemplo, de como que é o comportamento dele, como que é a família dele. Eu estou começando a identificar a essência das pessoas, aquilo que faz mexer com o coração, com o sentimento das pessoas. E é justamente isso que nós, gestores, temos que atuar diante das pessoas. Nós temos que nos aproximar, temos que aproveitar este momento para criar relacionamentos que sejam consistentes, que sejam duradouros e que, sobretudo, nos permita, num futuro próximo, coletar diversos benefícios. A nossa atuação, ela deve ser, propriamente dito, na compreensão, na atuação próxima dessas pessoas, ajudando, direcionando. Talvez aqui a gente venha trazer o seguinte, poxa, mas e aquele contato próximo, físico que eu tinha, que era tão relevante? Como que eu posso trazer como que eu posso obter aquele benefício neste momento? Quem disse, meu amigo, minha amiga, que você não pode mais tomar aquele cafezinho com o teu colaborador? Quem disse que você não pode simplesmente parar ali aqueles 15, 20 minutos durante seu expediente? Vamos tomar um cafezinho. Pega aquele cafezinho agora na cozinha da sua casa. Você não vai gastar mais aqueles 4,50, 5,50 para tomar um cafezinho, cada um toma na sua. Eu tenho uma estratégia com um colega da empresa que todos os dias às 8 horas da manhã nós tomamos cafezinho juntos. Detalhe, ele não toma café, ele não gosta de café, já eu adoro. Mas nós temos esse hábito. Também quero dizer que aquele momento de descompreensão, aquele momento do happy hour, por que não que eu não posso manter? Esses dias fizemos a festa dos aniversariantes do mês. Paramos todos no finalzinho do expediente, não teve aquele bolo gostoso, mas cantamos aquele parabéns. A ideia é trazer proximidade, estar junto dessas pessoas. Ou seja, o happy hour também dá para promover, dá para a gente investir diante dessas searas, porque muitos benefícios serão trazidos e serão coletados a nosso favor.
Por fim, pessoal, eu quero trazer uma visão para vocês, que é uma visão sobre o que vai acontecer, né? O que esse período que nós estamos vivenciando, talvez esse período pode se perpetuar aqui por todo o ano de 2020, e nós vamos esperar talvez um 2021 diferente. O que eu quero trazer nesse momento, né, como um ato de desfecho deste contexto, eu quero trazer para vocês o seguinte: nós, diante deste período, nós vamos ganhar uma ferramenta muito importante como gestores. Ferramentas essas que nós conseguimos, num pequeno período de tempo, criar uma mudança, criar uma adaptação diante dos nossos colegas de trabalho. Todo mundo mudou, todo mundo criou hábitos diferentes, ou seja, estamos diante desse instante criando uma nova cultura organizacional, uma nova cultura de atuação e relacionamento entre essas pessoas. Quero aqui trazer também para vocês um detalhe de um livro que talvez seria legal vocês lerem, tá? Ele faz a gente pensar de uma forma diferente, e eu tive a oportunidade de pensar isso um tempo atrás, né? Pensando diferente, lendo o livro, claro. É um livro do autor Timothy Ferriss, e é um livro que tem, o título Trabalhe 4 horas por semana, né? Talvez o título do livro não seja um livro que a gente vai falar, poxa, né? Trabalhar 4 horas por semana, talvez eu nem goste de trabalhar por conta disso. Mas o que esse livro diz? Ele diz que, e aí a gente vem com uma ideia do inicial da nossa palestra, dizendo o seguinte: nós trabalhamos, intensificamos os nossos esforços, buscamos essa eficiência, essa eficácia, né? Esse grande relacionamento, mas nós, no final do todo, dessa jornada de trabalho, nós esperamos ganhar a liberdade. A liberdade, depois de um período, poder o quê? Morar aonde eu quiser, talvez viver viajando pelo mundo, andando pelo mundo, poder ter uma tranquilidade maior. E eu posso dizer, e até acredito que, com muita propriedade, dizer que nós estamos ganhando uma grande liberdade com o resultado desse novo processo de aculturamento. Um pouco forçado, sim, mas que trouxe um legado. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal: nós vamos ter a oportunidade de, a partir de agora, a partir desse período, assim que acabar essa pandemia, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar em qualquer canto do mundo. Por quê? Porque nós agora já criamos os mecanismos de relacionamento, de engajamento, de autogerenciamento das pessoas. Bom, sabe aquele costume, sabe aquela dificuldade, aquele costume das pessoas de mudarem de trabalho todo o tempo, 2 meses, 6 meses, 1 ano em cada empresa? Talvez isso seja mitigado, porque esse período está nos proporcionando, como gestores, criar raízes diante do nosso relacionamento. É esperado que, a partir de então, as pessoas não trabalhem apenas em função daquela empresa, em função daquele projeto, mas ela trabalhe em função também daquele grupo de pessoas que ali estão. Legal, pessoal? Então, nesse momento, eu encerro esse nosso bate-papo sobre esses desafios corporativos, sobre o ponto de vista da gestão, e abro aqui para aqueles que tiverem questões, quiserem algumas dicas também, quiserem trazer alguma situação capciosa que queiram comentar, e também algumas indicações de livro. Tá legal? Satisfação tê-los aqui.